Se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber como obter uma liminar contra o teu plano de saúde. Então, aqui eu vou te contar basicamente quais são os requisitos para um pedido liminar ser deferido ou não contra o plano, o que você pode fazer, qual documentação reunir e a quem que você deve buscar para esse tipo de caso. Então fica até o final porque eu vou te explicar. Muito prazer, o meu nome é Gabriel Bergamo, sou advogado especialista na área de planos de saúde e tenho um escritório especializado exclusivamente nessa área, atendo pacientes de todo o Brasil. Aqui, deixa eu te explicar desde o começo o que é uma liminar e por que a gente tem esse termo que virou tão popular, liminar contra o plano de saúde, o que isso significa na prática. Primeiro, liminar é um pedido no começo de um processo e aí, para isso, tem que ter um processo completo. E no início desse processo que se verifica se há dois requisitos, em regra, tá? Que é o perigo de se aguardar até o final do processo para se ter uma nova decisão, uma decisão para falar sobre o caso, e a probabilidade do direito daquela pessoa que está buscando o poder judiciário. Tem esses dois requisitos. Liminar também é conhecido como tutela antecipada de urgência, e aí um termo um pouquinho mais técnico para os advogados. Para você talvez isso não interesse tanto assim. O que você tem que se ater é o seguinte: a probabilidade do direito, quando a gente fala em termos um pouco mais leigos, é basicamente quando você tem um pedido médico muito bem fundamentado e verificando ali as condições desse pedido. Então, por exemplo, você tem um pedido para realizar uma cirurgia robótica ou um paciente com câncer de próstata que precisa de uma cirurgia robótica específica. Quais que são os critérios para isso? Você tem que ter um laudo médico muito bem fundamentado e como a cirurgia robótica não consta no rol da ANS, o teu médico ele tem que te dar algumas bibliografias de evidências científicas sobre a efetividade desse procedimento para o teu caso, como paciente, ok? Então, isso é a probabilidade do direito, é a parte da ciência médica, ou se estiver ou não, né, no teu caso, presente no rol da ANS, Agência Nacional da Saúde Suplementar, que trata sobre os planos de saúde, ok? Esse é o primeiro dos requisitos, a probabilidade de que o paciente ele tem direito ou que necessita desse procedimento. O segundo é a urgência. Então, para ter um pedido liminar, é muito importante, mas de verdade é muito importante. Esse é o maior problema que a gente vê aqui no escritório. É muito importante que você tenha no relatório médico indicando se é um caso de urgência ou emergência. Sem isso, é muito difícil da gente conseguir obter a liminar para o teu caso. Significa que sem uma indicação médica, que é um caso de urgência ou emergência, você não vai conseguir obter? Não, só que é mais difícil, muito mais difícil. Porque pensa pelo lado do juiz. Ele analisa um relatório médico e aí ele verifica, olha, o paciente pode ou não aguardar até o final do processo. O que diz se o paciente pode ou não aguardar é no relatório médico se estiver escrito que é um caso de urgência. Então conversa com o teu médico. Você fez um requerimento para o plano negou, retorna ao teu médico e pergunta para ele, olha, esse caso aqui é um caso de urgência ou emergência? E para eu te explicar, já te digo exatamente o que é urgência ou emergência, segundo o Conselho Federal de Medicina. E aí você conversa com o médico explicando que se não for um caso de urgência ou emergência, você vai ter que demorar e esperar até ali uma média de 2 anos. Isso é um dado que a gente tem no tempo médio até uma sentença de uma demanda judicial, 2 anos para ter deferido o teu pedido médico. Então, será que você pode guardar esse tempo todo? Conversa com o teu médico, explica. Já que teve a negativa, se for o caso, você vai ter que entrar com um pedido judicial. Urgência, segundo o Conselho Federal de Medicina, é tudo aquilo que pode gerar um prejuízo à saúde, caso a intervenção médica não seja imediata ou muito rápida, ok? Então, se você, por exemplo, por conta de uma ausência de intervenção médica, você vai ter que amputar um braço, isso é um caso de urgência. Emergência é quando há um risco à vida. Então, se não tiver uma intervenção médica adequada ao teu caso, você tem um risco de perder a sua vida, de falecer.
Por exemplo, no caso de um paciente que está sofrendo uma hemorragia grave. Isso é um caso de emergência. Urgência é um risco à saúde, não necessariamente à vida diretamente, pode ocorrer, mas não necessariamente. E emergência é um caso que traz um risco à vida. Então você conversa com o médico, até com base nesses dois conceitos, você pede para ele que no relatório médico atualizado, referente ao teu caso, que ele indique se você pode ou não aguardar uma decisão judicial ao final do processo, também conhecido como sentença, tá bom? Depois disso, o médico te entregou esse documento, esse novo relatório. O que você vai fazer? Nesse caso, você busca um advogado especializado na área da saúde. Conversa com ele, mostra a documentação que você tem, inclusive referência bibliográfica da área da medicina. Lembra que eu pedi para você conversar com o teu médico, pedir para que ele inclua também no relatório? Pede isso para ele, entrega a negativa por escrito do teu plano, que o plano já tem que te enviar por e-mail, isso, a negativa por escrito, fundamentando o porquê dessa recusa. O profissional ele vai analisar o teu caso específico e vai verificar se é um caso ou não de obter um pedido liminar e de fazer o pedido liminar. Se for o caso, por exemplo, como a gente costuma fazer aqui no escritório, a gente faz a petição inicial em 3 dias úteis, protocolamos um processo, e aí nesse processo que a gente protocola, a gente conversa com o cartório e com o gabinete, que é para que a decisão do paciente saia o quanto antes. Normalmente, esse é um dado estatístico, pode ser um pouco mais demorado ou um pouco mais lento. A decisão liminar costuma sair entre 48 horas ou 72 horas, a partir do momento que se ingressa com a ação, ok? Então, é basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha sanado a tua dúvida que fez você chegar até aqui. Se você curtiu, deixa o seu like. Me segue no Instagram também, Gabriel Bergamo ADV. E qualquer dúvida adicional, coloca aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado.